Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai falar sobre Lima Barreto. Para complementar o vídeo anterior, que foi sobre o texto do Tolstói chamado O que é Arte. O Lima Barreto foi um escritor brasileiro muito conhecido pelo seu livro chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas o que nos interessa para esse vídeo é o texto dele intitulado O Destino da Literatura, no qual ele cita o livro do Tolstói e complementa com algumas outras fontes muito boas sobre definição de arte, de beleza, sobre a função delas na sociedade. Todos os links dos recursos citados estão disponíveis na descrição. Para me ajudar nessa tarefa de entender as referências ao Tolstói no texto do Lima Barreto, eu também li uma tese de doutorado da pesquisadora Zélia Ramona Nolasco dos Santos Freire, da Unesp de Assis. Esse trabalho se chama A Concepção de Arte em Lima Barreto e em Leão Tolstói, Divergências e Convergências. Tanto Tolstói quanto Lima Barreto passaram por problemas políticos, econômicos e sociais parecidos, com um distanciamento entre a classe dominante e a classe trabalhadora, e também uma preferência do mercado nacional por obras de arte de outros países. De modo geral, os dois autores tentaram se voltar para o que fosse típico de seu país, fosse ele o Brasil ou a Rússia. Os dois tiveram repúdio ao modelo de literatura dominante da época, que era a literatura francesa, e se voltaram para a cultura popular. Os dois também tiveram muitos personagens principais que carregavam fortes traços autobiográficos. Para saber mais sobre esses personagens, recomendo a leitura da tese nas páginas 119 e 120. Os dois autores também concordavam que a literatura tem funções sociais de comunicação, ligação e comunhão entre as pessoas e que a arte deveria ser compreendida por todas as pessoas. Eles criticavam a arte que consideravam artificial. Outra ideia em comum é que a literatura deve contagiar os leitores com os sentimentos experimentados pelos autores e, para tanto, seria necessário que eles fossem sinceros na hora de escrever as suas obras. Para escrever suas próprias obras, os dois também tentaram encontrar novas linguagens, de forma a se distanciar da prática literária tradicional francesa da época e para se aproximarem da linguagem popular e se afastarem da poética romântica. Para mostrar todas essas similaridades, podemos verificar o texto O Destino da Literatura do Lima Barreto. Ele começa perguntando: em que pode a literatura ou a arte contribuir para a felicidade de um povo, de uma nação, da humanidade, enfim? Tais perguntas, meus senhores e senhoras, constituem, em súmula, o resumo do problema da importância e do destino da literatura que contém no da arte em geral. O debate a esse respeito não está encerrado e nunca ficará encerrado enquanto não concordarem os sábios e as autoridades no assunto que o fenômeno artístico é um fenômeno social e o da arte é social, para não dizer sociológico. A partir daqui, o Lima Barreto parte para explicar como as várias definições de arte anteriores incluíam a definição de beleza e continua: essas definições de arte em que se inclui a literatura sugerem logo a interrogação: o que é a beleza? Cada um destes doutos, minhas senhoras e meus senhores, explica de modo o que seja beleza e cada um deles o faz mais incompreensivelmente. Ele diz também que a beleza não é um caráter extrínseco da obra, mas intrínseco. Ele cita como exemplo o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, e se pergunta onde está a beleza dessa obra. E ele mesmo responde: está na manifestação sem auxílio dos processos habituais do romance, do caráter saliente da ideia, mas esta pura ideia, só como ideia, tem fraco poder sobre a nossa conduta. É preciso que este argumento se transforme em sentimento, e a arte, a literatura salutar tem o poder de fazê-lo, de transformar a ideia, o preceito, a regra em sentimento. E, mais do que isso, torná-lo assimilável à memória, incorporá-lo ao leitor com o auxílio de seus recursos próprios, com o auxílio da sua técnica. O Lima Barreto completa seu raciocínio dizendo: a arte literária se apresenta como um verdadeiro poder de contágio que a faz facilmente passar de simples capricho individual
em traço de união, em força de ligação entre os homens, sendo capaz, portanto, de concorrer para o estabelecimento de uma harmonia entre eles, orientada para um ideal imenso em que se soldem as almas, aparentemente mais diferentes, reveladas, porém por elas como semelhantes no sofrimento da imensa dor dos seres humanos. E por aí, segundo a minha humilde opinião, que devemos orientar a nossa atividade literária, e não nos ideais arcaicos e mortos como este variável e inexato que a nossa poesia, tanto velha como nova, tem por hábito atribuir à Grécia. Insisto neste ponto porque ele me apaixona, tanto assim que aqui e ali, sempre que posso, tenho combatido esse ideal grego que anda por aí. Ele começa, então, a entrar na questão do título do seu texto, dizendo que o destino da literatura e da arte deixou de ser unicamente a beleza, o prazer, o deleite dos sentidos para ser coisa muito diversa. A arte, incluindo nela a literatura, continua Guiu, é a expressão da vida refletida e consciente, e evoca em nós, ao mesmo tempo, a consciência mais profunda da existência, os sentimentos mais elevados, os pensamentos mais sublimes. Ela ergue o homem de sua vida pessoal à vida universal, não só pela participação nas ideias e crenças gerais, mas também ainda pelos sentimentos profundamente humanos que exprime. Quer dizer, o homem, por intermédio da arte, não fica distrito aos preceitos e preconceitos de seu tempo, de seu nascimento, de sua pátria, de sua raça. Ele vai além disso, mais longe que pode, para alcançar a vida total do universo e incorporar a sua vida no mundo. Os homens só dominam os outros animais e conseguem, em seu proveito, ir captando as forças naturais porque são inteligentes. A sua verdadeira força é a inteligência, e o progresso e o desenvolvimento desta decorrem do fato de sermos nós animais sociáveis, dispondo de um meio quase perfeito de comunicação, que é a linguagem, com a qual nos é permitido somar e multiplicar a força de pensamento do indivíduo, da família, das nações e das raças, e até mesmo das gerações passadas, graças à escrita e à tradição oral que guardam as cogitações e conquistas mentais delas e as ligam às subsequentes. Portanto, meus senhores, quanto mais perfeito for esse poder de associação, quanto mais compreendermos os outros que nos parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será essa ligação entre os homens, e mais nos amaremos mutuamente, ganhando com isso a nossa inteligência, não só a coletiva como a individual. A arte, tendo o poder de transmitir sentimentos e ideias sob a forma de sentimentos, trabalha pela união da espécie. Assim trabalhando, concorre, portanto, para o seu acréscimo de inteligência e de felicidade. O Lima Barreto arremata com o que ele acha que é o destino da literatura. Atualmente, nesta hora de tristes apreensões para o mundo inteiro, não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e de justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. O destino da literatura é tornar sensível, assimilável, vulgar este grande ideal de poucos a todos, para que ela cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.